Olá, meu nome é Alex Fabiani e eu sou formado em cinema pela Universidade Gama Filho sob a direção do professor e diretor Rui Guerra, e também sou formado em artes cênicas pela Escola de Artes Barbosa Leite de Duque de Caxias, no Teatro Municipal Armando Melo sob a direção do professor e diretor Guedes Ferraz. Eu trabalho com teatro e com cinema e ultimamente na área de cinema eu venho desenvolvendo alguns projetos no campo do roteiro. E eu já dei aula na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, de roteiro cinematográfico, e ultimamente desenvolvo alguns roteiros publicitários, alguns trabalhos na área de documentário. E estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre o que é um roteiro de cinema, né? É uma peça que é importantíssima no processo de realização de qualquer produto audiovisual, de qualquer trabalho audiovisual. Então, o entendimento dessa peça do que é um roteiro de cinema pode ajudar muito a essas pessoas que estão iniciando nessa caminhada dentro do campo cinematográfico e querem um entendimento melhor sobre o que é o roteiro de cinema. O que é o roteiro de cinema? O roteiro de cinema é uma peça de trabalho numa produção audiovisual em que ela tem por obrigação e por finalidade indicar o caminho de toda uma equipe de trabalho, né? E estabelecer junto à direção uma possibilidade de linguagem narrativa e tudo mais, né? O roteiro é um caminho, e nesse caminho existem estratégias, ferramentas, ideias que podem ser observadas, devem ser observadas, para na hora que você for contar a sua história, esse caminho tenha ferramentas bem utilizáveis, que seja própria para ser utilizada naquele momento para se contar a história. A primeira coisa que se tem nesse caminho para se roteirizar uma história é você ter uma ideia. A ideia é o princípio do que a gente vai contar. A ideia é o que nos provoca, é aquela faísca que mexe com a gente de alguma forma, emotivamente, ideologicamente. A ideia, ela nos invade de tal maneira que a gente não consegue visualizar muito, mas sente de alguma forma que aquela situação ou aquela provocação merece ser contada. Então a ideia ela pode vir de diversas maneiras. A ideia ela pode vir de um livro, ela pode vir de um quadro, de uma situação, de uma notícia de jornal, ela pode vir de uma notícia na televisão, de uma cena que você tenha assistido na rua, de algum personagem que você tenha construído, ou de alguma persona, né, alguma personalidade que te provoque e que você tenha construído essa personagem. Nós vamos falar sobre o papel da construção de personagem dentro do roteiro cinematográfico, né? Mas é importante que a gente entenda isso. A primeira coisa que nos invade, ou a primeira coisa que a gente tem que ter, é uma ideia sobre o que a gente vai fazer, né? E dessa ideia, né, a gente tem um longo caminho a percorrer para a gente estruturar o roteiro para que ele possa servir de base para contar a história, porque a história é a essência de um bom filme, né, de um bom roteiro. E o roteiro cinematográfico, a técnica de desenvolver um roteiro para cinema, são instrumentos que você vai ter, que você precisa conhecer, para que você possa, na hora de você contar a sua história, aquelas peças, aqueles instrumentos, eles sirvam de apoio para que você possa, no roteiro que você desenvolver, usá-lo de uma forma que a história fique legal. Depois que a gente tem a ideia, a gente começa a trabalhar nós que somos roteiristas, a gente começa a trabalhar o que chama de storyline, a sinopse, o que seja a linha da história. O que é a linha da história? A linha da história
uma situação rápida que você, uma sinopse de no máximo 5 ou 10 páginas, né? De 5 a 10, uma sinopse no máximo de 5 a 10 linhas, né? E a sinopse, ela é uma peça de trabalho, mais para que o roteirista possa divulgar o seu trabalho, mas também para que ele possa ter no percurso que ele vai fazer ao longo do processo de desenvolvimento do roteiro, ele ter essas peças como base para ele poder voltar sempre que precisar, né, para a ideia central dele. Depois que a gente constrói a storyline, né, a gente passa para o argumento. O argumento, ele é uma peça poderosíssima para o roteirista quando ele está desenvolvendo o seu trabalho. Muitas das vezes existem alguns roteiristas que eles já começam o seu roteiro sem argumento, né? Ele desenvolve o roteiro e vai desenvolvendo o argumento junto. Mas o mais sensato, o trabalho mais legal é você se dedicar à construção do seu argumento. Se você vai adaptar um romance, um livro ou alguma ideia, é importante que você construa esse argumento. E o que é o argumento? O argumento é uma peça de trabalho do roteirista e também da produção. Muitas das vezes, com um bom argumento, dá para se levantar o orçamento e saber mais ou menos um pouco de quanto vai custar o filme, as dificuldades do filme. Mas independente dessa relação argumento-produção, o argumento como peça de trabalho para o roteirista, ele é também um caminho para que ele sempre, um caminho referencial para que ele sempre possa voltar na hora que ele estiver construindo tecnicamente seu roteiro ali, né, construindo seu roteiro de filmagem, consequências enumeradas e tudo mais. Esse argumento ele sirva como referência, como base de trabalho, para que ele sempre que ele se perder no meio da confusão de quando ele estiver construindo o roteiro dele, ele sempre voltar naquela história base ali, naquele argumento base de trabalho. Então, quando você tem um bom argumento, você tem um trabalho que qualquer roteirista com esse argumento, ele pode transformar esse argumento num bom roteiro de filmagem, né? Então, assim, é uma peça importante. Quando você pensa o argumento, você não está escrevendo um argumento como se você estivesse escrevendo um romance. O argumento é uma peça também de construção visual. Você constrói ela em parágrafos, né, como se você tivesse com cenas rápidas que se interligam ali, para que você tenha uma narrativa já estabelecida ali naquele argumento, para saber o caminho do filme, como o filme é, os personagens principais, as ações principais, né? Tudo que for de essencial para a sua história, ela tem que estar nessa peça de argumento para que ela sirva como base para a construção do roteiro. E nesse argumento é muito importante que você já ofereça para o leitor desse argumento como é o seu personagem, a trama do seu filme, né? Como você vai dizendo que você pretende desenrolar a sua história, quais são os antagonistas, a ideia central do seu filme, locações, espaços onde ele acontece. Tudo entra nessa peça de argumento. Então é muito importante que se você conseguir trabalhar o seu roteiro tendo uma peça de argumento bem trabalhada, o roteiro ele flui com tranquilidade, né? Eu digo isso por experiência própria, que eu vou apresentar para vocês aqui, que vocês vão ver o argumento de um filme, de um roteiro que eu construí adaptando do romance de um autor chamado Vicente Portela, que é um livro chamado Os Anjos do Pé Sujo. Eu adaptei esse romance para o roteiro de cinema, para o cinema. Então eu construí, antes de partir para a construção do roteiro propriamente dito, eu construí um argumento baseado no livro. E dali desse argumento, né, que tem 28 páginas, desse argumento é que eu fiz o meu material de trabalho. Então sempre que eu estava trabalhando no roteiro dia após dia,
eu começava lendo algumas coisas, das sequências que eu ia trabalhar, eu começava lendo o meu argumento, em vez de ler o livro, mas eu lia sempre o livro, uma vez por semana, eu sempre dava uma revisada no livro para dar uma viajada legal, mas muitas das vezes eu trabalhava com o meu argumento, né? Então, quando você tem um bom argumento, você tem uma base legal para você ir trabalhando com seu roteiro dia após dia com tranquilidade. Legal? Então, depois que a gente tem esse argumento pronto, você começa a trabalhar o seu roteiro, você começa a trabalhar as sequências do roteiro, né, as situações do desenrolar desse personagem, né, quais são mais ou menos a batida do filme, né, construir uma narrativa em que tem uma linguagem que você goste, que você sinta que o espectador vai se adaptar, vai entender o filme legal. Então, depois desse argumento pronto, a gente começa a trabalhar propriamente dito no roteiro. E para quem ainda não conhece um roteiro, eu vou explicar para vocês, agora mostrar para vocês o roteiro até do argumento dos Anjos do Pé Sujo. Esse é o roteiro que eu trabalhei adaptando o livro Os Anjos do Pé Sujo, do autor Vicente Portela, para o cinema. Vamos dar uma olhada? Bom, é sempre importante observar que quando se olha um roteiro, a gente sabe identificar automaticamente como ele é, né? Saiba ler um roteiro, saber ler um roteiro de cinema, identificar quais são os elementos textuais que facilitam a nossa leitura, a nossa compreensão, conforme a gente for lendo esse roteiro. Então, entender esses elementos textuais pode ajudar a você na hora de construir o seu roteiro para que você ofereça a alguém, para que alguém leia. Então, tem um aspecto da formatação, compreender quais são os elementos textuais. Falar da formatação é até muito simples, porque tem muitos programas hoje em dia que podem formatar. Você vai escrevendo ali, ele vai formatando automaticamente o seu roteiro no formato Master Scenes. Mas é importante que a gente compreenda para que servem esses elementos. E na hora de a gente for trabalhar, esses elementos, eles facilitam a leitura, a compreensão, o trabalho para a gente desenvolver um roteiro e para a gente ler também, saber ler um roteiro com tranquilidade. Ok? Então vamos lá, vamos falar desses elementos textuais. A primeira coisa que a gente tem que compreender automaticamente quando a gente lê um texto são as divisões de cena, né, que começa pelo cabeçalho, né, que a gente compreende como sequência. As sequências do filme, sequência 1, sequência 2, sequência 3 e por aí em diante. Então, a gente olhar como é que constrói uma sequência, como é feita essa divisão de cenas, a gente já vai entender os elementos textuais como ferramentas para a construção do nosso roteiro. Então, como é um cabeçalho? Vamos identificar rapidamente como é um cabeçalho de roteiro de cinema, tá bom? Como vocês podem ver aí, essa é a primeira página do roteiro dos Anjos do Pé Sujo, versão 01, no dia 21/2 de 2019. Então vocês veem ali, fade in, imagens aéreas do centro urbano de uma cidade do interior, letreiros sobre as imagens, década de 80, século passado. Aí sequência 1, exterior, praça da cidade, dia, entardecer. Esse é o cabeçalho. Exterior, né? Pressupõe-se que é do lado de fora, externa. Praça da cidade é a localização aonde vai acontecer essa sequência, essa cena, e se ela vai acontecer durante o dia ou à noite, correto? Então, entendendo esse cabeçalho, a gente parte para outra questão, que é a narração. Depois que o cabeçalho está construído lá, cena 11, interior ou exterior, né, local, dia ou noite,
Dali logo abaixo é o espaço da narração e da descrição, é o espaço da ação propriamente dita. Então quando a gente escreve ali naquele espaço, a gente escreve as ações do personagem, as ações do filme. E nesse espaço, toda vez que aparece um primeiro personagem, a gente já vai dando algumas dicas e algumas características desse personagem, sejam elas físicas ou psicológicas, ou características de comportamento. Ali a gente vai começando a pincelar de sequência a sequência, mas logo no início que o personagem aparece pela primeira vez, a gente já diz ali qual é a idade dele, né, como ele se parece, qual é a roupa que ele veste. Então ali, né, nesse momento, a gente, através das ações do personagem, a gente diz muito sobre o comportamento muito sobre a psicologia desse personagem, né? Como ele se comporta, o que ele pensa e tudo mais. É nas ações que você estabelece. Então, compreendendo isso, logo em seguida das ações, a gente tem o que? A fala, é o espaço da fala, que é onde a gente põe o nome do personagem e logo abaixo a fala desse personagem, né? Vocês podem ver aqui nesse exemplo a Beata líder, aí tem o nome dela e a fala do personagem. Isso são coisas, olhou isso, aprendeu a identificar, você já está sabendo como ler um roteiro. Então essas peças que você vai usar para escrever seu roteiro, isso é muito importante você pensar, porque na hora que você vai ser automático, você vai construindo e você vai sabendo como essas peças funcionam, você vai utilizando ali, sabendo que o espaço da narração é um espaço da ação, da descrição do personagem, a fala, tem as rúbricas que são importantes, você ficar atento, que assim, para não ter muito acesso de rúbricas, ali como você vê Mendigo 2 e 3, entre parênteses, né, juntos. Então essas rúbricas, elas são auxiliares, elas ajudam você na construção da sua história, mas você tem que tomar muito cuidado com essas rúbricas para não ser excessivo, né? Então depois que a gente compreende esses elementos, a gente já começa a construir o nosso roteiro. Então a gente vai entender um pouco desses elementos, né, da divisão de cena, do espaço da narração e do diálogo. Ali vocês viram como é que é, que você descreve as falas, as rúbricas, né? E é sempre importante que você lembre que quando você está escrevendo o seu roteiro, você sempre descreve as ações do personagem na terceira pessoa. Ele faz, ele está fazendo, ela está fazendo, algo está acontecendo. Então está sempre no tempo presente também, né? Que tem essa coisa, quando você começa a escrever um roteiro, é importante que você pense que o filme está acontecendo ali em você no tempo presente, as ações do filme. Mesmo que você use flashback, o personagem está vivendo uma ação no passado, você sempre descreve, ele está fazendo aquilo ali. Compreendeu? Então, tendo todos esses elementos, compreendido todos esses elementos, a gente parte para a construção do nosso roteiro, né? Construir a nossa história. Essa história, a história propriamente dita, já é uma outra etapa para a gente conversar sobre isso com mais calma. Então, quando a gente fala de roteiro de cinema, a gente fala em contar uma história através das imagens, né? E toda a história em si, ela tem o seu primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, a sua apresentação, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. Nesse processo de a gente ir construindo o roteiro do início, do meio e do fim, né, a gente estabelece, começa a compreender como se fosse 3 atos. E nessa criação dessa história, né, que a gente vai contar, utilizando aqueles elementos textuais do roteiro, compreendendo as peças, a gente vai contar uma história. Então, se nós vamos contar uma história em 3 atos, o que vai acontecer nessa história? De início, a gente pensa o seguinte: existe um personagem que vai viver uma história, e nessa história a gente vai apresentar esse personagem no início e apresentar o seu conflito central, qual é o conflito, qual é a aventura que esse personagem vai viver, né? Nós vamos tirar ele dessa realidade dele, apresentar aquela realidade e retirar tirar ele dessa realidade.
E aí a gente vai desenvolver esses conflitos, essas ações que vão conduzir o personagem para o seu objetivo central, que é a conclusão do seu objetivo, do seu desejo, do que ele quer alcançar, né? Nessa trajetória, o que a gente chama de trajetória do herói. E existem muitas explicações sobre a trajetória do herói no livro do Christoph Vogler. Se vocês puderem pesquisar, vocês vão gostar muito de conhecer. Mas é basicamente uma pessoa comum ou não, que vive uma realidade ali simplória e que de repente é desafiado para viver uma aventura ou resolver um conflito, um objetivo, alcançar um objetivo, e nesse trajeto ele vai enfrentar diversos conflitos. Então somos nós, roteiristas, que vamos criando esses conflitos ao longo da história. Então existe o início, o meio e o fim, né? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Então apresentação, desenvolvimento e conclusão. Dentro desse espaço de psicológico, dessa ideia, a gente estabelece ações que vão conduzindo a história, o personagem, para a sua conclusão. Né? Então a gente vai apresentando o personagem, vai criando situações conflituosas para ele resolver, apresentando personagens antagonistas e parceiros e tudo mais. Ele vai vivendo situações de clímax e depois ele vai descendo essa conclusão, estabelecendo a sua conclusão e chegando ao fim do filme. Né? Entender esses elementos, como essa trajetória se percorre, é muito importante que a gente tenha como entendimento central o nosso personagem. Então vamos entender um pouco sobre a estrutura do roteiro, né, a formatação de como se entende ler um roteiro cinematográfico e seus elementos textuais, e vamos falar também da construção do personagem, ok? Vamos lá? Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre o perfil do personagem e entender um pouco desse conceito de perfil de personagem. Quando a gente começa a desenvolver um roteiro de cinema, contar uma história, ou a gente tem um personagem protagonista, ou a gente tem uma ação protagonista, como costumo falar muito dos meus alunos de roteiro, né? E na maioria das vezes, o roteiro a gente sempre tem um personagem protagonista. Então esse personagem, não pense você que na hora que o autor vai escrever para o cinema ou para o teatro, ele não tenha em mente ou em anotações um perfil desse personagem. Então é muito importante que a gente, no nosso trabalho de roteiro, de escrita, a gente entenda um pouco sobre esse conceito do perfil do personagem, e também que a gente crie fichas, alguns mecanismos que a gente possa ter como referência, caso a gente precise, na hora que a gente estiver desenvolvendo a história, estiver desenvolvendo o roteiro da história que a gente for contar, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa ficha que eu separei para vocês, para que você possa ver e a gente conversar um pouco sobre isso, tá bom? Vamos lá? Nessa ficha que eu separei aqui, perfil do personagem, a gente pode ver que ela é muito simples, né? Mas ela pode nos conduzir a um mecanismo de segurança legal para a gente poder ter como referência, como eu falei com vocês. Então, assim, todo personagem ele tem nome, altura, a idade dele na história é muito importante a gente saber, o local de nascimento, são informações que você pode ter ou não, cor, comprimento, estilo do cabelo, né? Raça, nacionalidade, influências regionais, né? Sotaque, incluir voz, estilo da fala, gírias, frases ou palavras que são sua marca registrada. Religião, né? É muito importante a gente saber se tem ou não, estado civil, né? Cicatrizes ou outros atributos físicos notáveis, desvantagens, seja elas emocionais, mentais ou físicas, tem um corpo atlético, inativo, tem uma saúde dele de um modo geral.
estilo de roupa que ele usa, né? Isso é muito importante para a gente, principalmente na hora que a gente vai rodar o filme, na área de produção, pessoal de figurino, né? Figurinista, né? Que a gente sabe que o estilo de roupa define muito sobre o personagem, né? Cores favoritas, como o personagem se sente sobre sua aparência, irmãos e irmãs, relação com os pais, memórias da infância, né? Que são questões muito legais, assim, relações com os pais, com as irmãs, memórias da infância, formação educacional, né? Astuto, manhoso, safo, formal, educado, ele, ela, lê, né? Experiência profissional, ocupação, onde o personagem mora agora, descreva sua casa, sua atmosfera física, emocional, asseado ou desarrumado, amigos e amigas que ele vinha ter, bichos de estimação, inimigos, porquê, sua natureza básica, né, de comportamento, traços de personalidade que são muito importantes, né, tímido, extrovertido, dominador, capaz, honesto, bondoso, tem senso de humor, traço mais forte, traço mais fraco, né, o que o personagem teme, do que o personagem se orgulha, do que o personagem se envergonha, visão da vida, otimista, pessimista, cínico, idealista, ambições, visão sobre política, como o personagem se vê, como o personagem é visto pelos outros. Você gosta desse personagem? Por que sim ou por que não? Os leitores irão gostar ou desgostar dele? Coisas mais importantes a saber sobre esse personagem. Problema atual. Como irá piorar? Qual é o objetivo do personagem na história? Que traços de personalidades irão ajudar ou atrapalhar o personagem a atingir seu objetivo? O que faz o personagem diferir de personagens similares? Porque os leitores irão se lembrar vividamente desse personagem. Então, quando a gente olha para essa ficha e tem essa série de tópicos relacionados à, à construção desse personagem, a gente pode observar que, de imediato, a gente se assusta com a quantidade de informações, né? Então, é importante que a gente tenha em mente algumas referências básicas que são importantes para o nosso processo de entendimento na hora de construir o nosso roteiro, né? E uma coisa que eu aprendi muito no teatro foi a proposta do Stanislavski, né? Konstantin Stanislavski, no livro dele da construção do personagem, e como eu aprendi também no teatro, lá com Guedes Ferraz, Ediel Mendonça, né? São perguntas simples que a gente pode carregar conosco para a gente sempre procurar responder essas perguntas nos momentos em que a gente estiver ali estudando o personagem dentro da nossa cabeça, né? Então são perguntas simples como quem é esse personagem, como ele é, onde ele está e por que ele está ali. Se a gente tem em mente essas questões o tempo todo andando com a gente, quando a gente começa a estudar esse personagem, a construir possibilidades de histórias dentro da ação que esse personagem vai ter que viver, a gente começa a entender como ele vai responder emocionalmente a determinadas ações que o roteirista propõe na história, né? Essas questões do quem ele é, como ele é, onde ele está e por que ele está ali, né? Dentro da sua cabeça, quando essas questões estão sempre ali como referência para você compreender seu personagem, para saber como ele vai reagir nos momentos em que você vai propor alguma ação vinculada à trama que você está desenvolvendo dentro da história, no roteiro que você está escrevendo, é muito importante a gente ficar atento a isso, porque quando a gente consegue compreender essas características do personagem, né, a gente consegue entender um pouco dos comportamentos de alguns gatilhos que a gente propõe ao personagem para mover
esse personagem dentro das ações do roteiro, né? E é evidente que quando a gente compreende que a gente tem um personagem dentro da história, um personagem principal, né, a gente sabe que esse personagem ele tem uma meta a ser alcançada, né? Ele tem um objetivo claro dentro, ou não, mas ele tem um objetivo dentro da cabeça dele, dentro do coração dele, né, que ele precisa alcançar. E nessa trajetória né, dentro da literatura da dramaturgia, né, e do desenvolvimento do roteiro, né, um autor chamado Joseph Campbell, né, ele fala muito disso da jornada do herói, né? Então essa jornada do herói é que quando o personagem ele vai em busca, ele é impulsionado para poder resolver algumas questões dentro da história, né? E o roteirista, ele entendendo esses gatilhos emocionais no perfil do seu personagem, ele pode conseguir, ele consegue claramente, assim, né, dentro do trabalho dele, ele consegue obter um resultado muito legal quando ele começa a imaginar as situações que o personagem vai viver. Então, essa é uma característica muito importante. Dentro do teatro, é a mesma coisa. Quando um ator pega um texto de uma peça de teatro para interpretar, ele observa as características que o autor coloca ali no texto para que o ator tenha um material para que ele possa trabalhar na construção do seu personagem. Algumas características. Outras características o ator tem que imaginar. Né? Imaginar através do que o autor propõe para o personagem vivenciar. E quando ele vivencia aquilo que o autor propõe, essa vivência desperta uma emoção, e essa emoção ela está ligada às características da personalidade desse personagem. Então essas características somos nós que construímos isso, né? Então, quando o ator de teatro ele pega essas características e constrói o seu personagem, os roteiristas de cinema, né, a gente quando escreve para cinema também se alimenta do que a vida nos dá, né? Quando nós observamos determinados personagens, e esses personagens, as pessoas de um modo geral, né, com um pouco de entendimento de psicologia, de comportamento humano, a gente consegue estabelecer algumas características que têm a ver com aquela emoção, com aquela resposta que aquele personagem dá a determinadas ações, né? Então, concluindo a nossa conversa, é muito importante que quando você se propõe a escrever para cinema, o personagem, esse perfil do personagem, ele esteja claro, né, dentro da sua cabeça, né? O perfil do personagem é uma ferramenta importantíssima dentro do processo de construção do roteiro cinematográfico. Então, entendendo dessa construção da personagem, você estudando essas características na hora de você construir seu personagem, isso vai ajudar muito, com certeza, o seu trabalho no desenvolvimento das suas histórias dentro do roteiro cinematográfico, na hora que você for contar a sua história. Tá bom? Eu vou deixar alguns links aqui embaixo do vídeo para que vocês possam ter material e contato comigo, se quiserem, e material que eu vou disponibilizar nas redes sociais com links para que vocês possam ter acesso a esse material. Tá bom? Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que participaram direta e indiretamente desse projeto, e à Secretaria Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, ao projeto Cultura Presente nas Redes. Muito obrigado.